Hoje eu tenho uma convidada especial, uma amiga, pastora, tem uma editora. Já quero apresentar e te agradecer pelo convite de estar aqui batendo esse papo conosco aqui. Seja bem-vinda, Juliana Benchimol. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde, Silene. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso coração e compartilhando aquilo que o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas todos os dias, né? Eu vejo Amém. que é um caminhar todos os dias na presença do Senhor. E eu que estou muito feliz. Demorou, mas estamos aqui, né? Com o nosso bate-papo. E eu estou bem feliz de tu poder falar um pouquinho sobre a tua história. Tu uma empreendedora também, né? Não só de Deus, como pastora, isso, mas também empreendendo no teu trabalho, na tua editora. Uhum. Sou grata pela tua vida. Tu também fez o meu livro. Isso, fizemos, né, o teu livro. E estou bem feliz de estar te recebendo aqui. E eu sempre começo fazendo uma pergunta de como Deus entrou na tua vida. Então eu queria que tu contasse um pouco da tua história para nós. Amém. Eu já venho de uma família cristã, desde pequenininha. Eu aceitei Jesus com 7 anos. Nossa, que bênção! Eu me lembro o dia que eu aceitei Jesus, eu me lembro o dia que eu me decidi a me batizar. Eu me batizei com 8 anos de idade. Foi uma decisão, assim, bem clara o Senhor colocou diante de mim. E o pai e a mãe ficaram meio em dúvida, né? É tão novinha, vai se batizar. E eu me batizei com 8 anos de idade. E tu lembra do batismo? Me lembro do batismo, me lembro o dia que eu aceitei Jesus, que eu fui lá pra frente. Olha só! Eu sempre fui muito ativa, assim, na igreja e servindo a Cristo. E eu caminhei todo esse tempo servindo a Deus, eu nunca me desviei, então eu sempre namorei, casei, noivei, tudo na presença do Senhor, né? Então foi lindo, assim. Eu sempre falo assim, muitas pessoas têm histórias muito tristes pra falar, né? De algo. A maioria vem pela dor, né? Pela assim dor. Como eu. Exatamente. E eu vejo que quando tu caminha na presença do Senhor, tu vai colher coisas boas, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que eu honrei os meus pais, entendeu? Eu sempre caminhei na presença do Senhor. Sim, então, sempre com os princípios de Deus. Então eu vejo que as coisas que acontecem na minha vida é tudo colheita do que eu plantei, do que eu fiz no Senhor. Porque às vezes eu até estava comentando com uma escritora que ela estava falando, Ju, eu não tenho uma história muito linda para falar. E eu não tenho uma dor muito forte para falar. E eu falei pra ela, mas a tua história é linda, porque tu caminhou sempre na presença do Senhor. Tu não precisou vir pela dor, né? Exatamente, que é muito melhor, né? Deus quer que a gente venha pelo amor. Mas muitas vezes a gente não escuta a voz dele. Isso. Ele nos chamando pelo amor, e sim quando acontece algo Isso. que fica intransponíveis aos nossos olhos, impossível, né, para nós, e aí a gente recorre a Deus na hora da dor. Isso, e as marcas podem ser muito mais dolorosas, né? Com certeza. Por isso que a gente ensina os nossos filhos a servir a Deus, por quê? Porque a gente já fez o caminho, né? A gente sabe que o caminho diante do Senhor, a gente servindo ao Senhor é mais fácil. Então a gente sempre vai indicar aos nossos filhos o caminho certo. Então essa colheita que eu tenho na minha vida, eu vejo que é por servir a Cristo desde sempre, né? E de estar na presença do Senhor. Então é muito lindo o que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Enquanto a gente está na direção do Senhor. E isso, o que tu falou agora, desde pequena, né? 7 anos, até me lembrei agora da Manu, da minha filha, que tem 8. Ela nasceu já num lar cristão. E o Murilo, posso dizer, ele não nasceu, mas quando a gente começou a ir na igreja, ele tinha 3 anos. Ele, né, tá vivendo num lar cristão. Mas curioso que eu fui num batismo da nossa sobrinha domingo, e eu fiquei... Agora eu fui obrigada a falar, porque tu comentou tu sendo batizada, eu me lembrei. E a minha sobrinha tava para ser batizada ali. A Manuela nunca tinha visto um batismo, assim. Ela ia, mas era muito pequenininha. Ela se emocionou de um jeito, chorando. E aí, quando a gente tava voltando pra casa, ela disse que queria se batizar. Daí ela começou a me questionar. Eu digo, Manu, tu vai entendendo. E fiquei pensando, será que ela vai querer se batizar tão cedo? O Murilo, se eu não me engano, ele tinha 12.
12 anos quando se batizou, que eu achei também bem novo, mas ele tinha um entendimento também. E ele lembra, óbvio. Mas da Manu, agora tô falando a idade, 8 anos. Foi, E eu fiquei tão feliz de ver ela emocionada ali. O Espírito Santo tomou conta ali, entendeu? E tu sabe que muitas vezes falam assim, é muito cedo. Mas o Senhor sabe a hora certa, sabe? E essa convicção que eu tive quando era criança foi tão forte no meu coração, sabe? Tu sabia que era o momento, que não interessa a idade. E assim, e o mais legal é que meu pai e minha mãe me respeitaram a minha vontade, claro. né? Em relação a se batizar, né? E eu sigo até hoje. Ai, glória muito a lindo Deus. isso. Fico feliz de ouvir, né? Porque isso é bem difícil. É verdade, é verdade. E essa caminhada, que igreja que tu estava? Na época, na Batista Independente, ali de Sapucaia. A gente congregava ali. Por muitos anos eu servi ali. Depois, na adolescência, eu fui pra Igreja da Comunhão Ágape. Conheço. Isso, do pastor Marcos, da pastora Débora. E depois eu conheci o meu esposo ali na Ágape. A gente casou ali na Ágape. E logo em seguida eu tive os meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. A Gabriela tem 17 anos, o Davi tem 16. Ai, bem pertinho. Tive um pertinho do outro, e o Daniel tem 11 anos. Que legal. E hoje nós somos pastores auxiliares ali na AME Luz das Nações, do pastor Wagner Medina. Sim, até quero mandar um beijo pra eles, pra pastora Nádia. Ela esteve aqui, eu entrevistei ela há pouco, né? São os pastores abençoados, a gente gosta demais deles. É verdade, são uma bênção, né? A pastora Nádia, ela é muito especial na minha vida, né? Eu sempre falo que uma ajuda a outra, uma aconselha a outra, então ela sempre me coloca assim na direção correta, sempre é muito importante, né, a gente ter pessoas. Que a gente caminha, exatamente. Isso, quem nos orienta, nos discipula, né, isso é muito importante. Muito, muito importante. Ai, que legal, fico feliz em saber. E me conta, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, teu empreendedorismo, vocês têm uma editora. Isso, eu vou contar mais ou menos como aconteceu, né? Eu trabalho com gráfica desde os 20 anos, né? Então eu comecei... É bem precoce, né? Eu comecei desde cedo trabalhando em gráfica, eu sempre amei trabalhar em gráfica. E depois eu fui trabalhar numa gráfica bem grande, que é a Palote, aqui de São Leopoldo, que veio para São Leopoldo, e eu comecei a trabalhar com livros. E nessa época, quando eu trabalhava com livros, eu recebi uma instrução, eu recebi uma palavra do Senhor, que o Senhor ia estar abrindo uma porta para mim. E essa porta ia ser muito grande. E era pra mim não ter medo, porque atrás da porta ia ter um leão. E esse leão ia ser o Senhor, né? Que era pra mim passar pela porta, que o Senhor ia prover tudo. E na época eu já trabalhava mais de 10 anos na outra empresa. Trabalhei 10 anos numa e já tava quase 10 na outra. Não, as duas ao mesmo tempo? Não, parei numa e 10 anos e foi pra outra. E fui para outra empresa. E daí eu chegando, eu recebi essa palavra e falei, Senhor que sabe quando vai ser, né? Mas eu sempre tive no meu coração empreender, né? Eu sempre, todo lugar que eu trabalhava já fazia diferença, sabe? É nato isso, sentir. Isso, é muito, muito. Tipo assim, se eles não conseguiam fazer, eu ia arrumava um lugar pra fazer. E aconteceu que eu recebi uma proposta há 7 anos atrás, pra mim ser gerente de uma gráfica aqui de São Leopoldo, né? E eu nunca tinha sido gerente, só tinha trabalhado no comercial e coisa. Mas experiência tu tinha de sobra já. Só que era pra mim assumir uma gráfica, então era pra mim cuidar de funcionários, trabalhar na gestão toda comercial, e eu tava fazendo gestão comercial na época, tava estudando gestão comercial, sem saber, né, que eu ia cuidar da gráfica. Daí, durante esse tempo que passou, eu aceitei a proposta e fui gerenciar essa empresa. E logo em seguida da gente gerenciar essa empresa, a gente abriu um escritório comercial, porque a pessoa que me convidou para montar o escritório, ela montou o escritório para mim. Ela falou, tu pode escolher o nome, eu vou montar o escritório para ti. Tudo foi Deus assim colocando. Nossa. Daí surgiu a Benchimol Soluções Gráficas. Daí a gente começou trabalhando com impressão, né? A gente fazia impressão e logo em seguida o Senhor colocou no meu coração para mim trabalhar na parte de edição de livros. Daí a gente faz toda essa parte de
pegar o autor, ensinar, diagramar, fazer a capa, fazer a inscrição. Então, a gente começou desde lá do início, né, com o autor. E da construção mesmo do livro. Isso, daí a gente trabalha nessa parte, assim, da editora. E juntamente ali com a nossa empresa, a gente tem uma empresa de brindes corporativos. Então, nessa empresa de brindes, a gente trabalha com todo tipo de brindes que vai o logo da empresa. Agendas, canecas, tudo que vai o logo da empresa, a gente trabalha. Então, são 2 linhas dentro da empresa, né? Ah, tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho. E daí, esse ano, a gente está trabalhando com coautorias. O que é uma coautoria? A gente pega um livro, né? Esse livro, e a gente divide entre várias mulheres, e dentro desse livro, cada mulher conta a sua história de vida. E a gente lança escritoras. Isso a gente está trabalhando esse ano. Tá, só pra me entender, daí o nome fica coautora. Exemplo, assim, a gente escolhe um nome de um livro, né? Tá. Exemplo, nós estamos já com 2 livros fechados que a gente já tá trabalhando, que é Mulheres que Influenciam. Daí na capa é Mulheres que Influenciam. No verso é a foto de todas as escritoras. Entendi. E dentro, cada escritora vai contar a sua história. Como se fosse um livro coletivo. Coletivo, é uma coletânea. Uma coletânea. Isso, então, legal. Nós estamos com esse projeto das Mulheres que Influenciam. O lançamento é em janeiro do ano que vem, né? Que já legal, estamos já acabando. Aham. Janeiro, dia 27 de janeiro, nós vamos fazer o evento. E também nós estamos trabalhando com outro livro que é das terapeutas, que é 20 chaves para conquistar a sua saúde através da terapia. Esse livro também a gente já fechou. O lançamento é em fevereiro e são 20 mulheres, 20 chaves. Que legal! Então, o trabalho em coautoria, ele é muito lindo, sabe? Porque cada escritora, ela tem a oportunidade de contar a sua história, de ter a experiência da escrita. Porque, às vezes, é muito difícil tu fazer um livro totalmente sozinha. Ele é muito extenso, né? É muito extenso, né? Eu demorei... eu fiz o meu em 50 dias. 2 tardes por semana. Só Jesus, né? Jesus. Mas tu tem que te dedicar. Isso. É uma preocupação maior se tu vai dar conta. Porque é muita coisa que tu escreve. Muita então, coisa. assim, já começa até como é que eu vou te dizer? Uma experiência. Incentivar. Isso. Né? Tomar gosto pela escrita. Exatamente. Depois pra elas fazerem o seu próprio livro, né? Tu sabe que nesse Mulheres que Influenciam, a pastora Nádia, ela está no livro, né? Eu vi. E a pastora Nádia, ela tem muita coisa pra falar, né? Nossa. Então, ela tá muito tempo querendo escrever um livro. Eu sempre falo, vamos escrever um livro. Eu sempre falo pra ela. E agora ela tomou gosto. Então, ela já tá fazendo a parte dela e ela já tá fazendo os livros solos dela. Então, em seguida... Então, eu sempre falo que a coautoria é tipo pra te pegar gosto, pra te ver como é que é escrita. Daí, nós vamos trabalhar com as... escritoras, o pré-lançamento, o lançamento, entendeu? Então, a gente dá mentoria da escrita para elas nos grupos, então é muito legal. E além de ser mulheres do Brasil inteiro, não são só daqui, entendeu? Entendi, mas é só uma dúvida, porque é um assunto bem interessante. Apesar de eu gosto muito de ler, né, de escrever também, já tô com um projeto pro ano que vem, pro segundo livro. Mas assim, por exemplo, se eu fosse escrever um livro, por exemplo, com o Fábio, meu marido, seria daí, entraria nessa coautoria? Como Sim, é que seria? daí seria de 2, né? Aí, o nome se dá específico? Não, na realidade a gente só coloca aqui na parte que a gente faz da ficha técnica, a gente fala que é uma coautoria, entendeu? Entendi. Coautoria do Fábio e da Silene, entendeu? Porque ele pensa em fazer Nós temos um, sabe? Que legal. Eu acho que ele não chegou a mandar pra vocês. Não, ainda não foi, porque assim, ó, o nosso projeto era pra esse ano. Até pra casais, né? Sim. E aí legal. gente fez no verão, na praia que eu fui pra tirar férias, eu passei envolvida. E a gente é tudo, né, rápido. A gente fez e ele queria lançar esse ano. Então agora a gente vai... É bom esperar, aguardar um pouquinho. A gente vai dar mais uma mexida nele. E depois a gente quer, né, passar pra vocês, a gente quer lançar o ano que vem. Tanto é que eu te falei que vai estar vindo, né, nossa assessora pra programar datas, enfim,
pro ano que vem, porque tem muita coisa, os treinamentos, mas os livros Tu já também viu, estão agendados. tu já viu o livro da Mulher Única? Já ouvi falar, mas Já eu não ouviu vi. falar? O livro da Mulher Única é um livro de estudo, mas quem escreve é o esposo dela. E daí ele fala da visão dele e ela fala da visão dela sobre assuntos de mulheres, entendeu? É muito Interessante, legal. eu até vou comprar ele. Aham, e daí esse livro da Mulher Única é um curso, né? Que são 12 semanas, então é muito legal em relação a isso. E eu sempre falo que toda mulher que entrar na coautoria, a maioria ela tem projetos de mentoria, ela já trabalha com mulheres, então... É, que nem eu, assim, né? Eu faço mentoria e tal. Então, e imagina tu pegar a tua mentoria e transformar num livro. Que legal. É isso que eu falo para as meninas, porque, exemplo, assim, tu vai dar um curso, né? Exemplo, tantas semanas. Dentro desse curso vai ter um livro impresso sobre o estudo. Daí tu já coloca dentro do curso de cada mentoria, e a gente tem opção desses livros que são de mentoria, a gente fazer em poucas quantidades. Entendi. Sob demanda. Então, eu faço também. Exemplo, eu quero fazer sobre o teu curso. Eu vou encomendar 50 livros. Eu vou encomendar 100 livros. Aí, em Que cima interessante. disso, tu pode trabalhar. Daí, depois, a gente faz... Não fica alto o custo? Não fica. Fica bem bom, assim. Claro, se tu fizer 500 ou 1.000, o valor é muito, muito melhor. Mas, exemplo, assim, é uma coisa para te ter um material. Entendi. E tu já tá incluso dentro do preço, entendeu? Isso que eu falo para todas as meninas que estão fazendo com a gente, né, fazer o livro dela, da mentoria impressa. Isso é Muito interessante. É muito legal. Daí, exemplo, assim, tu tem material e eu sempre falo, né, que o livro físico, né, de tu ter eu o gosto. livro... Eu não gosto. Meu filho, ele tem muitos livros. Meu filho ama ler. Eu passei esse gosto pra ele também, que esse gosto vem da minha mãe. E ele tem muitos livros. Tu vai pedir desde pequeno. Quer um presente? É livro. Que Escrever legal. ele realizado é livros. Ele compra muito. Só que ele também, ele lê muito, né? Pela internet. Como é que é o nome, Murilo? Kindle. Kindle. Eu não tenho. Mas é Mas eu poucos não que tenho gostam. o hábito. O Murilo, ele lê. Não é que eu gosto de Kindle, mas entre ler o livro e deixar de ler, eu leio no Kindle, entendeu? Sim. Não é que se eu puder escolher entre a mídia Impresso, física e o Kindle, né? Não, eu leio impresso. Mas pra às vezes eu não vou falir se eu comprar todos os livros que eu quero ler, não tem nem onde pôr. Falar de livro, hoje esse programa, o Murilo tá adorando, porque ele ama livros. Ele ama. Legal. Amo. Tem que escrever, Murilo. Tem. Escrevo, Ele escreve então. bastante. Tem que colocar no papel, então. só não em livro. E eu também, né? Eu amo livro. Nunca pensei em ser uma escritora, mas Deus colocou esse desejo no meu coração porque era propósito dele. Mas como tu comentou ali antes, que tu dá o estudo sobre a escrita. Isso. Eu demorei uns 4 anos pra escrever. Porque tu sabe da minha história, que eu queria ser médica, passei, mas Deus não era o propósito dele. Era o meu sonho, não o propósito dele. E quando eu disse, tá bom, Senhor, eis-me aqui, ele só não me capacitou como ele colocou o amor de eu escrever. E aí, quando eu comecei, eu disse, não. E eu gosto muito de estudar, né? E então eu disse, eu vou começar certo. Eu disse, por onde? Aí eu paguei. Como é que se fala, Murilo? É mentoria? Isso. Que me ajudou. Como é que é o nome dela? Fabiana Bertotti. Fabiana Bertotti. Daí ela me auxiliou. Só que antes de eu fazer uma mentoria com ela, eu comprei um livro do Stephen King. Sim, Eu li sobre o nome do livro é sobre escrita. Maravilhoso. Pra mim poder, sabe, entrar nesse mundo, porque eu não tinha ideia. Eu era uma menina que escrevia redação. E umas poesias. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca, tipo assim, vou escrever um livro. E aí eu estudei sobre escrita, não tive pressa. Aí eu tive uma noção, né? Não tô dizendo que eu fiquei sabendo, mas tive uma noção. E aí eu fiz essa mentoria e comecei a escrever e mandava pra ela. Mas foi uma experiência muito legal. Porque eu fiz uma coisa como é que é? Ui, me fugiu. Por instinto. Eu escrevi esse livro em 50 dias e guardei. Isso foi em 2019. Quando eu terminei de escrever, eu terminei em julho. E o Fábio, meu marido, é bem ansioso. Ele disse, não, vamos se programar
pra gente lançar o teu livro em abril do ano que vem. Tá. Chegou no final do ano, mais ou menos, não em dezembro, mas eu tava chegando no final do ano, Deus falou assim pra mim: não é agora que tu vai lançar esse teu livro. Eu vou te dizer o momento certo. Disse, tá. Aí fui falar pro Fábio. E ele falou, não, a gente vai lançar em abril, porque não sei o que, vamos colocar dentro da agenda. Eu disse, não, amor, eu faço esse livro, quem mandou eu fazer foi Deus. Então, eu só vou lançar quando ele me autorizar. O que aconteceu? Março entrou a pandemia. Nós nem sonhávamos com isso. Entrou a pandemia, 2020, né? 21. No final de 2021, Deus falou assim, ó. Pega o teu livro e lê de novo. Quando eu li o meu livro, eu me toquei do que eu tinha lido no livro do Stephen King. Que a melhor coisa é tu escrever se tu tem tempo. Deixar ele guardadinho 2 anos. Que quando tu for reler ele, tu vai estar lendo como... não como uma escritora. Sim. E aí tu vai ler, tu vai mudar muita coisa. E eu li realmente, eu não sabia de detalhes. Aí, resumindo pra ti, eu reescrevi o meu livro. Eu acho que tu nem sabia disso, né? Eu reescrevi ele. E eu achava que o meu livro, eu tava evangelizando, né? Porque a gente, primeiro, antes de ser pastora, a gente foi consagrada evangelista. Então, lá em 2019, eu achava que eu tava escrevendo pra alcançar pessoas. Sim. Evangelizar. E Deus falou assim, ó, não, tu vai escrever pra crente, virar crente. E eu fiquei, Jesus. Então, eu agradeço a Deus que daí eu acabei reescrevendo ele. Se eu te contar que eu apaguei mais de 10 mil palavras, tu vai dizer que é mentira. Eu não tava preocupada que esse livro ia ficar fino, grosso. Eu tava escrevendo como que Deus... realmente Deus falou aí contigo. eu reescrevi, tirei muita coisa, acrescentei outras. E o livro... ficou como Deus queria que ficasse. Então, eu fico muito feliz. Agora, vamos ver pro próximo. Verdade. Então, eu acho tão lindo essa área que tu trabalha, né? Sabe que a gente sabe que a experiência da escrita, ela mexe muito. Nossa. Tu sabe que a gente agora tá trabalhando com as coautorias, então a gente tem contato com muitas e muitas mulheres, né? Que o nosso foco primeiro agora tá sendo mulheres. Então, elas mandam vídeos... áudios falando que quando elas estão escrevendo, o Senhor tá relembrando coisas e elas estão sendo curadas. Então, eu entendo que cada vez que a gente fala, eu entendo o processo de cura do Senhor. Parece que tu tá tirando de dentro de Isso. si, né? Tá colocando num papel, mas não é só um papel. Isso, não é Tu tua tá te vida. despindo, Isso, despindo. daquelas dores, daqueles traumas. Eu também me enxergo assim. Daí, quando tu consegue colocar ali no papel tudo aquilo que o Senhor fez, tu lembra tudo aquilo que o Senhor trabalhou na tua vida, tu é curada. Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que falar, a gente tem que colocar pra fora os nossos sentimentos, a gente não pode guardar. Tudo aquilo que a gente guarda, o Senhor, ele não age. E no momento que a gente consegue colocar pra fora e consegue... a gente é ministrada pelo Senhor, né? E há um processo de cura. E exemplo assim, tu escreveu, tu tá sendo curada, tu é curada. Depois ele vai estar no papel. Outra pessoa vai ler. E ela vai se identificar com a tua história. Com certeza. Exatamente aquilo que tu passou... é exatamente que uma outra pessoa vai passar. Tu sabe que vai pras mãos certas. Pras mãos certas. Sabe que esses dias eu recebi uma ligação, porque uma escritora, além dela entrar na coautoria, ela se tornou uma pessoa muito especial, assim, na minha vida. Ela entrou... A gente se apega, né? Ainda mais se é desde o início. Isso, daí me apeguei muito com ela. E ela falou, sobre o livro dela, foi um processo... que ela conseguiu falar uma dor que fazia muitos anos que ela nunca tinha falado. Que foi sobre o abuso sexual. Isso é um tema bem forte. Bem forte. E ela conseguiu falar. E quando ela conseguiu falar, ela se libertou daquilo, sabe? E ela se expressou através da escrita. Da escrita. Coisas que fazia 20 anos que estava parado, guardado. E ela Imagino que somatiza no corpo isso. Muito, muito, muito. E ela recebeu uma print de uma pessoa que comprou o livro dela, printou e falou assim, exatamente o que eu precisava ouvir. Através da tua fala, da tua escrita, eu vou conseguir colocar pra fora.
Então a gente Porque não... é um exemplo, né? É um exemplo, então a gente não sabe aonde vai atingir. Com certeza. Aonde, que lugar vai atingir, mas a gente tem que se propor a colocar pra fora, sabe? Uma das coisas que eu sempre falo para todos os escritores, né, que muitos às vezes têm medo de fazer, né? Eles querem que tudo seja perfeito, muito. E eu sempre falo, né, que feito é melhor que perfeito. É verdade. Porque, exemplo assim, se tu vai esperar a perfeição, tu nunca vai alcançar a perfeição. Não. A perfeição só é do Senhor. Então, a gente tem que liberar tudo aquilo que Deus está colocando nos nossos corações, né? E muitas vezes... tem várias fontes que estão falando coisas que não são de Deus. Exatamente. Tem várias portas abertas no mundo espiritual, né? João 10:10, né? Que fala sobre entrar pela porta certa. A porta certa é Jesus, né? E quando a gente abre essa porta e a gente dá legalidade para uma pessoa que ela não tem autoridade no mundo espiritual para entrar na tua vida, que estrago ela traz? Entendeu? Que vozes a gente vai ouvir, né? Aonde a gente vai abrir o nosso coração. Então, se a gente não falar, isso eu sempre falo, né? Se tá ardendo no teu coração de falar, fale do amor do Senhor. Fale não pode perder a oportunidade. Fale através da escrita. O livro impresso, ele te dá uma autoridade no mundo espiritual. Autoridade de tudo aquilo que o Senhor já colocou na tua vida. Porque vai passar... por quantas pessoas, e né? vai ficar, né, Silene? Vai ficar. Não é uma coisa que tu viveu e não deixou nada pra ninguém. Então, a tua história vai ficar ali. Com certeza. Mas tu sabe que tu chegou num ponto ali que eu acabei me identificando um pouco. Tudo a gente vai aprendendo com o tempo, né? Uhum. Nós estamos caminhando com Cristo já há 15 anos. Então, nessa caminhada, eu já pude aprender muita coisa. E eu era uma pessoa muito ansiosa. Muito perfeccionista. Uhum. Então, eu pensava antes de escrever. Tinha que ser perfeito. Uhum. E agora tu falou, né, essa frase. Então, eu olhava e dizia, mas não ficou bom. Nunca vai ser 100%, E o meu marido né? dizia, ele me chama de Preta, né? Preta, escreve. Uhum. Não pensa. Verdade. E outra coisa, não fica tentando tu corrigir. Escreve e depois tu vem arrumando, né? Porque ali é uma arte. É uma Né? arte. Tu tá colocando pra fora, tu tá escrevendo, depois tu vem com a correção. É uma coisa tão simples que ele me falou, mas é que eu não sabia. É uma coisa tão simples e que é verdade. Se eu ficasse lendo tudo que eu escrevi, eu ia começar do zero de novo. Porque eu queria a perfeição. E cada vez que tu vai ler, tu vai trocar, E entendeu? tu vai mexer. Então a melhor coisa que eu fiz foi guardar aqueles 2 anos, só que eu não mexi querendo que fique perfeito. Eu mexi em coisas que eu tinha que tirar, e coisas que eu tinha que colocar orientada por Deus. Não Deus ser perfeita. E o que eu acho mais lindo que é só pela graça de Deus, porque não é uma nem duas. As pessoas que leem o meu livro, elas não têm obrigação de me mandar um WhatsApp, me mandar, né, um recado dizendo que, nossa, que mudou a vida dela, que aquele livro é maravilhoso. Então eu digo, é tão bom. Eu digo, a glória não é minha, a glória é de Deus. Verdade. Porque eu sei que eu tô transformando vidas. Verdade. Eu tô encorajando mulheres. Porque ali também eu falo do meu casamento, da minha transformação, da minha cura, principalmente. E é para alcançar vidas. Transformar vidas. E esse é um dos propósitos. E eu também tô vendo que o teu trabalho, ele tá muito ligado a transformar vidas, né? A um propósito, porque o teu trabalho tem um propósito. Me fala um pouquinho sobre isso. Se tu te sente, assim, como é que eu vou te dizer? O teu propósito, claro que a gente tem vários, às vezes não é só um, mas tu te sente realizada cumprindo esse propósito que Deus colocou na tua vida? Tu sabe que eu entendi na minha vida que não tem como eu diferenciar a minha vida profissional. Não tem como. Da minha vida pessoal. Não tem. E até eu tava entrevistando uma arquiteta aqui no meu programa e ela falou isso. Ai, não tem como eu dividir. Não tem. Não tem. É tudo junto. É impressionante, assim. E quando eu entendi isso, que a editora, ela tem um propósito. E esse propósito é levar, através da escrita, alcançar muitas vidas. Eu peguei isso pra mim, sabe? Com certeza. Eu sei que isso daí é um legado que o Senhor tá
tá dando aqui Com para as certeza. nossas vidas, né? Lindo. E assim, e despertar cada mulher, despertar Incentivar. cada autor, sabe? E assim, ó, e quando chega pra mim, muitos já vêm diagramado, eu faço a parte da impressão, né? Que nem tu fez o meu, né? Isso, que nem eu fiz o teu. Mas, exemplo, assim, quando vem pra mim fazer tudo, a parte da revisão, a gente tem uma equipe que trabalha nessa parte, a parte da diagramação a gente faz também. Só que cada livro que a gente vai fazer, tipo, eu peço direção pra Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou diagramar? Como é que a gente vai trabalhar nesse livro? Porque é importante, porque cada autor, assim, ele tem aquilo ali, é como se fosse um filho pra ele, Com né? certeza. Então, ele tem aquela expectativa enorme em relação a isso, né? De Cada receber. livro é de um jeito, ele é, né, individual pra aquela pessoa. Tu tá cuidando como um filho pra ela, né? Verdade. E quando eu entendi que a gente tem esse chamado, que eu não posso diferenciar entre Juliana pastora, em Juliana empresária, Juliana mãe, e eu entendi isso em ajudar mulheres, tudo começou há uns 2 anos atrás. Eu comecei a fazer a Casa de Isabel. Da pastora Viviane. Interessante. Eu fiz a mentoria durante 1 ano da Casa Sobre de o que Isabel. que é? A Casa de Isabel é uma mentoria online que ela fala pontos pra gente trabalhar na nossa vida. Como mulher, como esposa, como mãe, como ministério. E eu comecei a fazer 1 ano, eu tava fazendo esse curso. E eu sempre fui muito quietinha na igreja. Eu sempre fui muito na minha, assim, não aparecia. E o Senhor começou... Só que o trabalhar com mulheres sempre ardeu no meu coração. De eu trabalhar com mulheres, de eu falar pra mulheres. Isso sempre foi muito forte no meu coração. E eu primeiro fui fazer esse curso. Fui fazendo o curso. E daí até agora, o mês passado, em outubro, eu gosto muito de escrever, né? Que nem o teu filho. Então eu escrevo muito. E eu fiz uma oração pro Senhor. E eu falei assim: Senhor, eu estou pegando as minhas raízes e eu estou aprofundando em Ti, para quando o Senhor me liberar, eu esteja pronta. Eu escrevi assim, né? Que primeiro eu tinha que aprender. Exatamente. Entendeu? E tu pensa em escrever um livro? Eu já fui coautora. Tá na hora, Deus. Tá na hora de escrever, mas o Senhor já falou comigo. Porque, tempo certo, ele vai exemplo te- assim, eu fiz muitos livros de várias pessoas, sabe? E quando eu fiz essa parte da coautoria, eu coloquei aqui, na minha parte, eu escrevi que aquele versículo que fala assim, da Débora: desperta, desperta, Débora, e entoa um novo cântico. E eu me lembro que o Senhor falou muito forte comigo: desperta, desperta, Juliana, entoa um novo cântico. Quando o Senhor falou isso pra mim, eu falei: Senhor, tá na hora. Daí eu comecei a me movimentar em relação a isso. Entendeu? Porque acontece, tu tem, isso arde no teu coração. Pra arder no teu coração, tu tem que se instruir. Não adianta tu arder no teu coração e tu não ler, e tu não tem ter que um te tempo. preparar. Tu não tem Claro um tempo que de oração. Deus, ele te capacita. É que eu sempre falo, né? Ele só não te capacita pro propósito dele, como ele te coloca o amor em fazer. O que é esse Isso. amor? É tu estudar, tu buscar Isso. pra te estar pronta. É verdade. Pro propósito. Daí o Senhor colocou Ele te isso. capacita também. Isso, daí o que aconteceu? Eu entendi que a primeira coisa, eu tenho que ter um relacionamento muito mais forte com o Senhor. Exatamente, Então intimidade. eu construí isso dentro da minha casa, eu construí isso dentro do meu quarto. E eu começava a me capacitar em relação a ler, a fazer mentorias, né? E mais ou legal. menos no início desse ano, eu montei um grupo de WhatsApp. E eu convidei algumas mulheres pra gente estudar um livro. Daí eu coloquei o nome do livro que a gente está estudando ainda. Ai, que Faz legal. 6 meses que a gente está estudando. O livro é Campo da Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Meyer, ali. Então, o que aconteceu? Cada capítulo, o que eu faço? Eu faço um resumo do capítulo, eu mando pras gurias do WhatsApp e eu faço um audiobook do livro. Eu Que coloco na interessante. internet o audiobook daquela página. Aham. E isso me despertou muito, sabe? O Senhor É que uma coisa vai puxando a outra, né? Daí eu comecei a trabalhar em relação a isso. E pra finalizar, assim, que foi com chave de ouro, faz acho que uns 3 meses, a gente montou uma mentoria ali na AME.
pra gente trabalhar com mulheres. E a gente estudou um livro. O nome do livro é O Imensurável Amor de Deus. Eu tenho esse livro. Tu tem? Ele é muito bom. Eu já estudei ele também. Tu já estudou? O que aconteceu? Eu levei essa proposta pra pastora Nádia. Nádia, vamos reunir as mulheres da igreja e vamos separar em grupos de 10 mulheres. E a cada aula a gente ministra um capítulo para elas. Mas daí vocês também incentivavam elas a falarem suas experiências. Tudo! É muito lindo, né? Coisa mais linda. Eu fiz esse curso já com esse livro. Com esse livro. Daí a gente trabalhou com elas, né, durante as 8 aulas a gente fez com elas, e cada aula era muito especial, porque o que eu entendo, pastora, que antes de qualquer coisa, antes de tu querer se curar, antes de tu querer tirar as feridas, tu tem que conhecer o amor de Deus. Porque não adianta nada se tu não conhecer o verdadeiro amor de Deus. Exatamente. E nós fizemos formatura, foi coisa mais linda, foi quase 60 mulheres que a gente fez agora. Nossa! Tem que continuar todo ano fazer. Não, guria, o que aconteceu? Nós vamos montar o livro do projeto. Já estamos editando o livro, eu e a pastora Nádia. Que legal! Daí nós vamos fazer assim, nós vamos fazer o módulo 1, vai ser o Mensurável Amor de Deus, e o módulo 2, para as meninas que já fizeram, todas querem fazer. Então, o módulo 2 vai ser sobre tratar a alma. Porque acontece, tu já recebeu o amor de Deus, tu conhece, Deus já restaurou a tua paternidade. O que vai acontecer agora? Nós vamos tratar os sentimentos, que é com um outro estágio, um outro nível. O que acontece? Tu aceitou Jesus, mas o que acontece? Tu tem que tirar as coisas que vêm com o teu passado. Isso. Pra Deus encher com as coisas novas. Isso. Então, nós estamos montando já o segundo livro. Então, em março do ano que vem, agora ali na AME, nós vamos lançar 2 cursos, que é o módulo 1, que é o Mensurável Amor de Deus, e o 2, que é pra gente tratar a alma. E vamos continuar falando um pouquinho, Juliana, que tu estava falando, só para nós encerrar, sobre essa mentoria que vocês estavam dando lá na AME, né? Sobre o Imensurável Amor de Deus, que esse livro é maravilhoso. E vocês com certeza têm que continuar, né? Tu falou parte 1, parte 2, continuar fazendo todos os anos. Verdade, a gente já tá marcando, a gente tá na parte da diagramação, né? Nós vamos fazer o livro impresso. Vai ser o módulo 1 e o módulo 2 dos livros, né? Então, esse processo de cura, ele começa... a mulher, ela é muito ativa, né? Em relação a isso, A gente pensa daí em 1000 projetos, né? Daí é o livro, é o curso. E tu sabe que todas as mulheres estão assim... ai, que saudade! A gente tem as turmas ali. Ai, que saudade! As minhas terças-feiras não são mais iguais, entendeu? Quanto tempo durou? Durou 3 meses o curso. Porque a gente fazia uma semana sim, a outra não. A gente fez assim. Foi rápido? Foi. Porque ele é só 8 ele é fininho, né? Ele é bem fininho, né? Mas é muito bom. É muito bom. Então, depois que a gente fez o curso, a gente fez uma formatura. E essa formatura foi muito linda, sabe? A gente fez com toga, a gente fez com certificado. Isso aí. Então, a gente... Elas nunca mais vão esquecer. Nunca mais. E assim, ó, elas convidaram os familiares dela, né? Pessoas que não conheciam Jesus estavam ali na formatura, né? Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Porque tu é uma empreendedora. A minha voz por causa do ar-condicionado fica meio falhando. Tu é uma empreendedora, né? Na tua empresa, mas também na igreja. Assim como pastora, Deus está te capacitando. E agora me veio uma coisa muito forte no meu coração. Tu não pensa em levar esse projeto para outras igrejas? Nunca pensei. Porque me veio muito forte agora. Porque é tão lindo esse trabalho. É muito lindo. O Imensurável Amor de Deus. Uma que esse livro, nós falamos antes, né? Ele é maravilhoso. Esse projeto, ele tem que ser pro reino. É verdade. Ele não pode ficar numa igreja só, porque é tão lindo. Tu sabe que quando o Senhor, ele ardeu no meu coração, que eu fui numa quinta-feira, fiquei a tarde toda falando com a pastora Nádia, né, em relação ao livro. E eles aceitaram, eles abraçaram um projeto, sabe? Porque eu entendo que
num culto normal, a gente recebe a palavra, a gente vai ali adorar o Senhor, mas tem muitas pessoas que elas estão muito feridas, elas precisam ser ministradas no individual, Com certeza. elas precisam ser ouvidas, elas precisam falar tudo aquilo que está dentro do coração delas, e no momento que elas conseguem falar, elas são curadas. E quando a gente dá um pasto bom para as pessoas, para a ovelha, tu não precisa estar tratando ela o tempo todo. Exatamente. Tu sabe? O Fábio fala uma coisa que eu acho bem interessante, que na maioria das vezes é só uma visão, né? Nossa, que eu concordo com ele. Na maioria das vezes, a gente se preocupa mais com aquelas ovelhas que estão dando problema. Uhum. O nosso foco fica só nelas. E as ovelhas sadias, a gente acaba não se preocupando. Mas o foco tem que estar mais nelas. Claro que a gente vai continuar cuidando dos doentes, porque a igreja também é um hospital, Sim. né? Uhum. Mas, se a gente focar nas ovelhas que são saudáveis, que estão bem, a gente vai frutificar muito mais. Muito mais. Tu sabe que essa semana o Senhor falou muito forte no meu coração que saber diferenciar entre pastorear o problema e pastorear as pessoas. Exatamente. Muitas pessoas, elas te procuram pra quê? Pra pastorear o problema E elas delas. nunca saem daquele problema, né? Nunca. E a gente sempre falando as mesmas coisas, porque elas não querem sair daquele Não problema, querem. porque a gente é uma bengala pra eles. E o que acontece? Isso te suga, isso te desgasta. Perde tempo. tempo. Não que a gente vai deixar de Sim. cuidar, mas aí o nosso foco Isso. tem que estar nas ovelhas que E tu- estão saudáveis pra elas. Porque acontece porque elas vão multiplicar. Exatamente. Tu sabe, no nosso curso, em especial ali na minha turma, na quinta aula, teve uma mulher que ela aceitou Jesus. Ela não era cristã. Olha Então, só. esse curso ele é aberto para todo mundo. E ela aceitou Jesus, ela vai se batizar agora em dezembro. E ela tá cheia do amor do Senhor, né? Ela tá, assim... transbordando, né? E tu sabe que domingo, só pra dar um testemunho rapidinho, domingo ela pegou o Uber e ela foi de Uber e ela começou a falar pra mulher, foi uma mulher que levou ela, pra mulher que ela tinha feito um curso ali na igreja e esse curso transformou a vida dela, que ela aceitou Jesus e ela tá amando vindo na igreja e ela falando do amor de Deus ali pra mulher. E ela falou, eu te convido pra te dar tempo de tu ir em casa tomar um banho. A mulher não veio depois. Eu acredito. Sabe? Eu já fiz isso, eu adoro evangelizar o pessoal do Uber. Então eu entendo assim, se Que tu... legal. Exemplo assim... Olha o amor que ela transbordou, Tu entende que isso? acabou, né, incentivando, ela viu aquela presença de Jesus Aham. dentro do carro. Isso, Que a mulher também foi pra igreja. porque eu falo assim, ela está cheia do amor do Senhor, né? Então ela recebeu aquilo e ela tá transbordando aquilo. Então por isso é importante, né? A gente entender isso, né? Senão a gente fica focada só nos problemas, né? Exatamente. E a pessoa que ela não quer se ajudar. É complicado, né? Então a gente tem que levar a palavra do Senhor, espalhar e alcançar muitas e muitas mulheres. E esse projeto, ano que vem, ele vai Nossa, mas iniciar com tudo. Eu fiquei apaixonada por esse projeto, mas pensa nisso. É bem legal. De tu levar para outras igrejas. Eu sei que, né, que a gente tem muitos compromissos, né? Tu tem a tua empresa, mas isso aí para transformar vidas É de muito mulheres. Que trabalho lindo, tá? De parabéns. E daí, fiquei emocionada, assim, porque daí, é muito lindo. Daí, em cima disso, né? Depois que a gente fez essa parte dos cursos, o Senhor, ele liberou essa parte das coautorias. Que legal. E assim, e eu entendo, Silene, que não é apenas livros. Eu sempre falo, eu não estou vendendo livros, eu não estou vendendo coautorias. É um propósito, É né? um propósito, sabe? E esse propósito... tu vê até quando tu vai falar com as mulheres, exemplo assim, quando nós montamos cada projeto, a gente não sai convidando todo mundo, tu entende? A gente convida pessoas específicas para esse projeto, porque eu entendo assim, porque o Senhor sabe qual pessoa a gente vai convidar. Porque está ligado ao propósito. Ao propósito. Então, eu sempre falo, a gente tem a nossa equipe, né, pra gente orar, pra gente saber qual a mulher que a gente vai atingir, né? E daí, em cima disso, eu queria te mostrar, esse aqui é um novo projeto que nós estamos trabalhando, que é Mulheres Empreendedoras, Histórias de Sucesso. Esse é um novo livro que a gente vai trabalhar. Deixa eu mostrar aqui no... Que legal! Esse é um novo projeto.
Mulheres Empreendedoras, Histórias de Sucesso. Então, cada mulher vai ter as suas páginas, né? Elas vão contar suas histórias através da escrita. Que legal. E esse é mais ou menos para março do ano que vem também. A gente está lançando esse novo projeto aí das mulheres. Parabéns, muito interessante. Juliana, tu pode fazer a propaganda da tua empresa, dar o teu Instagram, pode fazer a divulgação, fica bem à vontade, porque as pessoas têm que saber, né? Porque tu faz todo esse teu trabalho com dedicação, com propósito, porque o foco é transformar vidas, sabe? Verdade. Pessoas serem curadas. Não é só escrever um livro. Isso mesmo, isso que eu sempre falo, né? Não é apenas um... É muito mais. Muito mais, tem um propósito, né? Exatamente. Entender. Tu tá de parabéns. É um trabalho lindo. Que Deus te capacite cada vez mais, porque é transformar vidas. Amém. E não tem coisa melhor, né? Verdade. As pessoas às vezes me perguntam, eu queria ser só uma médica. E aí eles não dão tem risada. como. Porque assim, né? Aí começa a falar, né? Eu sou pastora, né? Mentora de mulheres, treinadora, escritora. Então eu começo mãe, né? Esposa. Aí as pessoas começam a me olhar assim, eu digo, mas eu não queria nada disso. Eu queria só ser uma médica. Mas é que Deus, ele tem projetos maiores que os nossos sonhos. E a gente não tem que ficar ansiosa. Verdade. Porque se o projeto é dele, ele vai fazer na hora certa. Verdade. Ele vai te colocar nos lugares certos. E caminhar em cima da promessa do Senhor, da promessa, né? de Deus. Porque a gente não tem que ficar ansioso, porque o caminho, ele é certo. Porque não é o nosso sonho, e sim o propósito dele para as nossas vidas. Verdade. Então é a mesma coisa para ti. Tu tá de parabéns. Linda a tua história, que tu continue assim, tendo muito sucesso e bênçãos na tua vida, porque a gente vê esse carinho, esse amor que tu fala dos teus projetos, né? Que tu fala de Deus, da igreja e do teu trabalho. Que tu possa continuar nesse caminho, Deus te capacitando, te dando esse amor. Amém. Em transformar vidas. E eu sempre falo, eu sempre falei pro Senhor, né, que ele derramasse a porção do amor dele na minha vida, olha, né? Olha só, e a gente vê no teu falar, entendeu? Nas tuas expressões que tu fala com amor. E é isso que alegra o coração de Deus. Amém. E tô muito feliz de tu estar aqui, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui batendo esse papo lindo comigo. Amém. E tá sempre aberta aqui o nosso programa, para quando tu quiser trazer novidade, quiser divulgar algum livro. Sim. Tu se sinta em casa. Amém. Que a gente vai ter muito prazer em te receber aqui. Pode falar o teu Instagram para quem quiser te seguir. E para depois eu dar as considerações finais, que está acabando, Ju. Nosso programa já passa muito rápido. Muito rápido. 1 minuto. Então, a editora Benchimol é uma editora cristã especializada em levar a palavra do Senhor, né? É muito diferente tu entregar o teu material para quem é cristão. É verdade. Então, eu sempre falo muito isso, né? O carinho, a dedicação que a gente tem. O nosso Instagram é @editorabenchimol e Benchimol Soluções Gráficas, que é na parte da impressão. Então, a gente está à disposição, né? Para quem quer contar a sua história, né? Para toda pessoa que quer escrever, a gente vai receber o seu material, olhar com muito carinho, amém, né? E levar a palavra do Senhor através da escrita. Estão de parabéns. Muito obrigada, então. Obrigada. Pelo ter aceitado o meu convite.